Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui, hoje com mais uma entrevista. Eu tenho aqui junto comigo o Jefferson. O Jefferson, ele é financista na nossa empresa, ele trabalha comigo desde os 12 anos de idade e já faz pelo menos aí cerca de 10 anos, mais ou menos. 17 anos. Na área financeira? Na área financeira tem por aí uns 10, 12 anos. 10, 12 anos na área financeira. E eu achei interessante nós fazermos uma entrevista com o Jefferson, porque assim, o Jefferson tem acompanhado não só a finanças nossa empresa, mas também a finanças de várias empresas que nós assessoramos, e já teve a oportunidade inclusive de trabalhar alocado em clientes nossos, na área financeira e tudo mais. Então ele conhece muito bem quais são os desafios hoje que o empresário tem, né? Então eu queria que você começasse falando pra gente, Jefferson, o que você vê hoje, assim, os principais desafios no mercado para as empresas hoje no que diz respeito a finanças corporativas. Isso para o nosso público-alvo, que são as pequenas e médias empresas, as micro e pequenas empresas. Como é que você vê esses desafios hoje? Bom, pessoal, é o seguinte, os micro e pequenos empresários têm um problema na área financeira. Por quê? Muitos deles, eles não têm a capacidade técnica, eles não têm o conhecimento técnico para organizar a sua empresa financeiramente. E eles, ao mesmo tempo, eles não têm recursos para contratar um bom financista, tá? Então, qual que é a dica que eu dou a princípio? Mesmo que você não saiba, você não tenha aquele conhecimento, você não saiba analisar um balanço que seu contador te manda, enfim, tenha um controle. Eu me lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, que eu já tinha algum tempo na área financeira, mas eu estava começando ainda. Eu fui fazer uma consultoria numa empresa, trabalhar alocado numa empresa, na Avenida Paulista. E eu me lembro que lá tinha um senhor, na época ele devia ter já uns 62 anos, e olha que interessante, ele fazia todo o controle dele em papel. Todos os dias ele pegava os extratos, pegava todas as contas a pagar e fazia no papel. Olha que legal, ele não utilizava calculadora e também não utilizava calendário. Era tudo da cabeça, todos os cálculos feitos da cabeça, e se ele precisava projetar um valor para daqui X dias, ele fazia tudo de cabeça. Ele sabia as datas certinhas, ele sabia todos o dia da semana, enfim. E uma vez eu perguntei para ele, falei, olha, por que você faz tanto rabisco no papel? Por que você não utiliza uma planilha? O que é isso que você faz? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, isso aqui é um fluxo de caixa. Eu falei, mas o fluxo de caixa, eu vejo as pessoas falando sobre o fluxo de caixa, e elas fazem uma planilha de Excel ou usam um software. E ele falou, sim, só que é o que funcionou para mim. Então, a partir desse dia, foi a minha primeira lição na área financeira. Por quê? O melhor controle que existe é o que funciona para você, para a sua empresa. Não importa se ele vai ser em Excel, se ele vai ser num super programa de ERP ou num programa das nuvens, enfim. É o que vai funcionar para você. Se você não tem habilidade em Excel, você não tem habilidade com manuseio de computadores, faça no papel. Coloque lá todas as suas despesas, programa os seus pagamentos, os seus recebimentos. Se você trabalha com comércio, você consegue ter uma noção disso. Se você é um prestador de serviço, uma pequena indústria, enfim, seja lá o que for, faça alguma coisa. Papel, Excel ou no próprio computador, mas tenha um controle. E você acha que hoje falta das empresas esse tipo de controle? Sim. Eu tenho uma outra situação muito interessante que aconteceu já tem um tempinho já. Nós pegamos uma empresa, nós fomos fazer um trabalho com ela, que ela estava totalmente perdida na área financeira, não tinha nada também. E falei, legal, então vamos começar a analisar como funcionam as suas contas, o que você paga, como que funciona, para a gente entender e começar a colocar isso numa planilha de Excel, para a gente começar a analisar. Aí eu falei, então me dá aqui os documentos que você tem. Sabe qual foi a resposta dela? Eu rasgo tudo. Uhum. O documento que ela pagava. Tudo. Ela rasgava os impostos que ela pagava, ela rasgava conta de luz, telefone, fornecedor, nota fiscal, boleto. Ela rasgava. Aí fica difícil. Não, fica complicado. Como é que nós vamos começar a analisar uma empresa se sequer
ela não tem nem informação e muito menos os boletos, os documentos. E você acha que os empresários hoje eles acabam se enganando sobre a lucratividade deles por conta da falta de controle? Claro, isso daí é o que mais acontece. Por deficiência técnica, principalmente, tá? E por próprio falta de controle do empresário. Ele já começa o negócio dele errado, de uma forma desorganizada, e ele continua fazendo errado. Ele não para, olha, não, aqui eu tenho que parar por aqui e recomeçar a fazer meus controles. Ou eu vou pedir para um contador ele fazer uma escrituração contábil de modo correto, ou eu vou começar a buscar um pouco de conhecimento, nem que seja um mínimo de conhecimento, para começar a ter o controle da sua empresa. E isso é muito comum. E até mesmo para o trabalho de um contador, muitas vezes, a falta desses controles prejudica muito o serviço. Com certeza. O contador ele acaba absorvendo parte desse problema. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem o controle. Ele faz muitos pagamentos pelo caixa, ele não tem o controle do caixa. Alguns pagamentos eles fazem de modo errado no banco, não tem como ser contabilizado. Então isso gera um problema tanto para o empresário, para a própria empresa dele, para o próprio controle dele, e também para o contador, porque quando o contador ele pega essa documentação, ele simplesmente não consegue nem identificar. Não consegue identificar. Então é falta de cópia de cheque, enfim, falta de nota fiscal, ou quando um problema muito comum é compra e venda sem nota fiscal. E isso a contabilidade ela não fica correta. Porque na verdade, além disso, estaria incorrendo num crime fiscal. Exatamente. Que pode sujeitar a empresa num problema. Exatamente. Em relação hoje à questão de utilização de softwares para controles das empresas, né? Você sabe que existem dois universos, né? Tem pessoas que usam o Excel e tem pessoas que acabam contratando um software e tudo mais. Você já teve contato com vários softwares, sim, né? Sim. De RP, sim. Alguns softwares mais simples e tudo mais. Você acredita hoje que é possível utilizar o Excel para fazer um controle de uma pequena empresa de forma eficaz? Claro, eu até digo que o Excel ele é o melhor sistema de controle que existe. Ele é o melhor, por quê? Porque você consegue programar ele do jeito que você precisa. Se você for pegar, por exemplo, um RP ele vai servir muito para a empresa que ela é grande. Uma empresa muito grande, ela precisa. No caso de uma indústria, é fundamental. Fundamental. Para controlar a produção. Exatamente. Tem que controlar o estoque, contas a pagar, contas a receber separadamente. Um atacadista. Tem muitos itens, então precisa controlar cada item, ver a lucratividade de cada item. Enfim, o aspecto contábil e fiscal dessas empresas, elas já são muito mais complexas. Agora, uma empresa que está no Simples Nacional, uma empresa que tem uma contabilidade bem mais simplificada, os controles são mais simplificados, de repente ela consegue fazer bem no Excel. Consegue fazer bem no Excel. Logicamente assim, que ela ter o auxílio do contador escriturando a parte contábil, dando os balancetes, o demonstrativo de resultado, com o controle pessoal dela em Excel, os dois juntos, ela vai conseguir muito bem organizar a empresa. Não necessariamente ela vai precisar de um sistema de RP. Mas, por exemplo, eu não tenho tanta... eu não consigo mexer muito bem na planilha de Excel. Eu posso buscar um outro programa? Pode buscar um outro programa. Existem programas que eles ficam até nas nuvens, você não precisa nem instalar no seu computador. Você simplesmente faz o seu login, seu acesso, né, no site, e a partir dali você começa a inserir informações. E ali o próprio programa ele vai te dando alguns resultados e você consegue acompanhar a sua empresa. E na tomada de decisão, quando você olha, por exemplo, sobre o ponto de vista da tomada de decisão, você acredita que existe ainda uma dificuldade para o pequeno empresário de ele conseguir enxergar as informações que estão nos controles para que ele possa tomar decisões? Não, sim, uma coisa leva a outra. Se você quer ter um controle, então a probabilidade de você tomar uma decisão errada é muito grande. Então o que é o ideal? O ideal é você começar pelo básico. Primeiro, antes de mais nada, você tem que começar a ter o seu controle. Eu comecei a ter controle, eu gerei um mínimo de nível de informações, então você já consegue tomar decisões. Por exemplo, você consegue enxergar quais custos você pode cortar, qual produto ou serviço seu que está dando lucro ou não está.
Então você com as informações, com o seu orçamento, você consegue já começar a tomar decisões acertadas. Porque decisões elas são tomadas, certas ou erradas, elas são tomadas. Legal. Que dica você deixaria aí final aí para o empresário no que diz respeito então a essa questão do controle, ou para quem está começando agora o negócio, ou para quem já está com um negócio que está meio descontrolado, meio desorganizado, que dica você deixaria? Bom, primeira dica é tenha um controle. Independente de tudo, comece tendo seu controle. Se você não consegue começar, você não consegue iniciar esse controle, existem pessoas e empresas que podem te auxiliar nessa parte, tá? Feito isso, contador lhe entregando os balancetes e os demonstrativos de resultado. Por quê? Porque ali tem toda a evolução patrimonial da sua empresa, o resultado efetivo da sua empresa, tá certo? Então você tem que ter no mínimo esses dois pontos para você continuar e começar a ter uma organização da sua empresa. Com certeza. Obrigado, Jefferson. Nós vamos fazer uma nova tomada aí com novas dicas para os empresários. Quero agradecer sobre essa questão do controle aqui do pequeno empresário e com certeza vai colaborar para o nosso público que está nos assistindo. Obrigado. Obrigado.